um lugar de saudade, um lugar onde as pessoas aqui são sepultadas para que assim os familiares eles tenham a oportunidade de visitar. Estamos aqui no Campo Santo da Paz também no lugar ímpar, no crematório, um lugar onde as pessoas elas são cremadas, né, por convicções religiosas, por questões de conveniência. Às vezes a pessoa mora em um outro país, aqui teve um caso e precisa transportar as cinzas. E aqui é uma representação de saudade, né, de toda uma vida que é construída, e essa vida que é construída muitas vezes termina em cinza. Se não terminar aqui na cinza do crematório, aqui no Campo Santo da Paz será sepultado aqui nesse espaço ou em outro cemitério. O que eu gostaria de dizer para você que a Bíblia, no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ele deixa a esperança para todos nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é nessa esperança que eu gostaria de dizer a você que você não pode perder essa perspectiva. Você não pode deixar de acreditar nessa promessa, porque essa é uma grande promessa. A morte é um grande intruso. A morte é um grande inimigo do ser humano. Mas eu gostaria de dizer a você que a Bíblia nos promete que em Cristo nós podemos ter a certeza e a convicção de que Ele é a ressurreição e a vida. Vem comigo para vermos um pouco mais desse espaço, mas acima de tudo, de olhar esse espaço, eu gostaria de dizer a você que você não pode perder a esperança. Nós estamos aqui com o nosso querido Daniel Malaquias. Ele é responsável por esse espaço onde muitas pessoas já foram sepultadas. Daniel, o que representa para você, né, participar? Você estava nos falando que participou mais de 5.000 velórios já. Qual o significado de participar, né, de um momento tão triste na vida das pessoas? Na realidade, é um momento triste, um momento marcante na vida das pessoas, mas para a gente torna-se um momento de muito aprendizado. Eu digo que quando você está em um velório, você está aprendendo psicologia, você está aprendendo sociologia e inúmeras outras ciências, né, além de você ter esse momento presente com a família. Então você também começa a repensar o seu modo de viver, né? Tanto o seu modo físico quanto o seu modo espiritual, né? Quais são, o que é que você defende, em que é que você acredita, né? E você começa a ver assim, vários tipos de reações das pessoas diante da morte. E para você, qual foi a experiência mais marcante entre esses todos os velórios que você já participou? Entre a cremação, entre o sepultamento? O que é que marcou mais a sua vida nessa jornada? Tem algumas histórias bem interessantes que marcaram essas visitas minhas. Eu cito para você, por exemplo, um filho que teve um ataque psicótico na hora do velório, né, que não deixa de ser uma reação também, né, uma reação do luto. E também, professor, eu vejo que neste momento também é um momento que acontece muita crise de remorso nas pessoas. Então muitas pessoas ficam com aquele sentimento, eu deveria ter feito mais, não deveria ter feito algumas coisas e feito outras. Então você percebe esse sentimento muito latente. Então, meus queridos, diante de tudo isso que envolve a questão da morte, o sofrimento, a perda, não perca a esperança. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é o que deve ficar gravado no meu coração e no seu coração. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. E essa lição, sem sombra de dúvida, ela nos traz um ensinamento sobre a esperança, sobre a ressurreição. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, o pastor, né, Alexandre Moraes. Ele não é o ministro do Supremo, tá certo? Mas ele é o ministro de Deus, usado por Deus aqui para nos trazer a mensagem. Ele é bacharel em teologia pela Universidade Adventista, UNASP, de Engenheiro Coelho. Ele tem especialização em missiologia e missão urbana pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele tem o mestrado também denominacional pelo UNASP, também de Engenheiro Coelho, e atualmente é pastor distrital em Mandaqui, Zona Norte de São Paulo, né? Pastor Alexandre Moraes, ministro de Deus e não do Supremo,
tribunal. Seja bem-vindo com as suas palavras de saudação para o nosso querido público, pastor. Feliz sábado e seja bem-vindo. Um feliz sábado, Matusalém. Um feliz sábado a você que está nos assistindo, nos acompanhando neste estudo do nosso guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que vamos falar aí das ressurreições antes da cruz. Que Deus abençoe vocês aí. Muito bem. Pastor, a lição número 5, ela fala sobre a ressurreição, ou as ressurreições anteriores à cruz, né? E o texto para memorizar se encontra em João capítulo 11, versículo 25 e 26, que nos diz: Então declarou Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Com base nesse texto e considerando a temática das ressurreições antes da cruz, pastor, quais seriam os tópicos que o senhor poderia nos dizer que serão destacados no estudo dessa semana? Então, Matusalém, o autor da lição, pastor Tim, é o segundo brasileiro que faz a lição, não é nosso guia de estudo na história. Ele separou 4 ressurreições nas Escrituras. 2 no Antigo Testamento, através do profeta Elias, uma do profeta Elias, uma do profeta Eliseu, Antigo Testamento, e 2 no Novo Testamento. A viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, falou também, 3, né, melhor dizendo, do Novo Testamento. A filha da viúva de Naim, o filho, a filha de Jairo, e esse que é o clímax do evangelho, que é a ressurreição de Lázaro. E ali para frente a gente vai comentar mais o porquê que é o clímax, a ressurreição de Lázaro, nessas ressurreições que são apresentadas durante essa semana. Ok, pastor. Pastor, o primeiro tópico da lição fala sobre a ressurreição de Moisés, né? Uhum. E é um tema bastante complexo, né? Um tema que nos chama a atenção lá em Judas 9, Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, que fala sobre a transfiguração. Quais as evidências que nós podemos encontrar nesse texto, né, para nós entendermos a ressurreição física de Moisés? Tem 2 questões polêmicas aí, né, Matusalém? A primeira questão é a questão do termo Miguel, porque a gente é quase aí solo, né, na questão da opinião que Miguel é a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, então, eu gostaria de falar um pouquinho desse termo. Miguel, ele é apresentado nas Escrituras especificamente sempre quando está em um embate direto com Satanás. O termo Miguel no hebraico é uma pergunta, quem é igual a Deus? Então, toda vez que se apresenta essa personagem em combate direto a Satanás, se apresenta como Miguel, quem é igual a Deus? A gente sabe que Satanás quis tomar o lugar de Deus, quis tomar o trono de Deus, e ele também é tomado por uns ciúmes no grande conflito, justamente porque o Filho de Deus é igual a Deus. Então, nós entendemos, por todo o contexto da Bíblia, que Miguel é o próprio Jesus Cristo no grande conflito direto a Satanás. Dito isto, uma outra coisa interessante é que Judas usa o termo Miguel para falar da disputa do corpo de Moisés, fazendo alusão ao termo em Daniel capítulo 12, por exemplo, que Daniel capítulo 12 está ali, e nesse tempo se levantará Miguel, o defensor do filho do povo de Deus, e aí, logo no verso 3, ali no verso 2, vai falar assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Um texto até que a gente leu em outras semanas aí do nosso guia de estudo, e fazendo esse link onde Judas apresenta Miguel disputando o corpo de Moisés, e também apresentando esse contexto da palavra de Miguel, no grande conflito direto com Satanás, e fazendo o link da questão da ressurreição,
alusão ao contexto ali do livro de Daniel, agregado ao relato de Lucas do Monte da Transfiguração, onde Elias, que é o profeta que foi arrebatado em vida pelo Senhor ao céu, que se apresenta a Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, acompanhado de Moisés. Então, se você junta esses textos e essas ideias apresentadas, a gente chega à conclusão que realmente Moisés, ele foi ressurreto quando da disputa ao corpo dele entre Cristo e Satanás. Beleza, muito bem, pastor. E esse contexto, né, é importante porque ali, né, na transfiguração também se confirma Moisés, né, como aquele que ressuscitou naquele processo, a disputa do corpo dele, né, quando ele subiu ao monte, né, com 120 anos de idade. Né? Mas aí o Antigo Testamento, além de relatar a questão da ressurreição de Moisés, ele traz também duas experiências também ali no contexto do terrível e temível rei Acabe, né? Não só por ele, mas também da sua terrível esposa, né, Jezabel, né, que é exatamente aquele contexto, né, da viúva de Serepta, né, onde nós encontramos ali o profeta Elias e depois a sunamita, né, no contexto do profeta Eliseu. Qual a importância e qual o contexto dessas duas ressurreições, pastor? A gente vê a questão literária, né? Primeiro o profeta Elias e o seu discípulo Eliseu, né, que ficou no lugar dele após o arrebatamento de Elias. A gente vê a intenção até do autor, sob inspiração do Espírito Santo, apresentando dois extremos, né? Os extremos, dois extremos e uma história. De um lado, a viúva fenícia de Sarepta, pobre e sem perspectiva de vida. Do outro lado, uma mulher de Sunem, que é uma vila ao sul do Monte Gilboa, com posses, ela bem de vida, mas ela era estéril. Ambos os casos, houve o clamor das mães. Elas se apresentam aos profetas, né? A de Sarepta e a de Sunem, elas se apresentam a Elias e a Eliseu, clamando para que ressuscite o filho delas. Segundo ponto em comum, acontece uma oração persistente por parte dos profetas, e não só uma oração persistente, ali um clamor, mas também uma ação no momento da ressurreição. Elias, ele se aproxima do menino e ele, na Bíblia, no hebraico, fala que ele soprou na boca desse menino. Dá a impressão até de uma respiração, né, boca a boca ali, mas ele sopra no rosto do menino, mas logicamente que o relato deixa bem claro que não foi esse ato físico, e Eliseu, né, por sua vez, deita o seu corpo próximo do menino para aquecer o corpo do menino. Apesar de ter essa ação física, o relato bíblico deixa bem claro que foi uma intervenção direta divina para que a ressurreição acontecesse. Ok. Pastor, e terminando esse contexto das ressurreições do Antigo Testamento, a de Moisés, né, a da viúva de Serepta e a história do filho da sunamita, né, nós entramos no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento, nós encontramos uma ressurreição assim, de uma pessoa que morava uma cidade muito pequena, talvez que não precisasse nem ser citada na Bíblia pelo tamanho da cidade, por não ser uma cidade no contexto do Império Romano, né, que todo o seu poder poderia ter sido uma ressurreição ali na toda poderosa Roma, ou mesmo numa potência anterior a Atenas, mas exatamente existe aqui, né, o filho da viúva de Naim, né, numa cidade pequena, num contexto, né, num contexto também de sofrimento, né, e Jesus ele faz uma intervenção.
né? Como é que a gente pode... O que aconteceu nessa ressurreição e qual a importância dessa ressurreição aí para nós analisarmos esses aspectos pertinentes à ressurreição antes da cruz? Aham. Se nós compararmos aí entre as duas viúvas do Antigo Testamento e essa viúva do Novo Testamento, a gente vai ver algumas similaridades e algumas diferenças. A similaridade entre a viúva de onde Elias, de Sarepta, era uma viúva pobre, e a gente entende pelo pelo contexto de Lucas, que essa viúva de Naim também era uma pessoa pobre e dependente desse filho, homem, para sustento do lar. Então eram duas, diferente de Eliseu, que a viúva, ela era abastada, né? Não era viúva, ela era casada. A gente vê também uma diferença entre Elias e Eliseu, que fizeram uma ação ali física, Elias soprando no rosto do menino, Eliseu deitando e aquecendo o corpo do menino, e agora Jesus, ele mostra o poder da palavra. E essa é a grande diferença, né? Ele mostra até o aspecto da divindade dele, onde ele somente dá ordem para que o menino se levante. Uma diferença também é que na ressurreição de Jesus foi uma ressurreição pública, teve um ato público, sendo que as duas outras, de Elias e Eliseu, foi uma ressurreição privada, foi algo ali particular. A gente viu também, e eu acho que esse é o aspecto mais importante da diferença, é que as mães, no caso de Elias e Eliseu, elas clamaram para que a ressurreição acontecesse. Esse é o diferencial principal. E no caso da viúva de Naim, é interessante que são um dos poucos milagres que Jesus faz que não há um clamor, não há um pedido para que ele faça. E isso é um ponto interessantíssimo. Eu acho que esse é o ponto mais alto ali, mostrando a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o ser humano, onde ele cuida e ele vê das nossas necessidades, das nossas aflições, mesmo que a gente não apresente, mesmo que nós não falemos, né? O sol nasce sobre bons e maus, né? O alimento dado por Deus é para pessoas boas e más, né? Nessa graça dele aí, né? Para manutenção da vida. Ok, pastor. E agora o quarto, né? Diferentemente da viúva, né, aqui de Naim, né? Agora nós entramos numa ação, né? Ali ela não clamou, e o senhor destacou isso muito bem, mas agora nós temos a ressurreição da filha de Jairo, né? E é uma das histórias impressionantes da Bíblia Sagrada. Como é que o senhor poderia fazer uma abordagem, né, que pudéssemos nos fazer entender, né, sobre a importância desse homem, que não era um homem, vamos dizer, de tradição religiosa, mas estava ali clamando a Jesus Cristo por um milagre na vida de sua filha, que seria o milagre da ressurreição. Sim, no caso da filha de Jairo, que ele era o chefe da sinagoga, né? Há uma questão aí que é interessante, a questão do tempo, né? O autor da lição pediu para a gente ler Marcos, mas esse relato apresenta-se nos outros evangelhos também. Lucas dá bastante detalhes, né? Da mulher com fluxo de sangue que interrompe, essa história ela tá intercalada, né? Tem a introdução de Jairo chegando e pedindo para Jesus ir à casa dele para a filha. Aí aparece a mulher com fluxo de sangue, aonde interrompe a narrativa, e depois aparece a ressurreição da filha de Jairo. E é interessante que Jesus, ele não tem pressa em se deslocar à casa de Jairo. Ele conversa com a mulher com fluxo de sangue, e nesse ínterim aparece pessoas, então, encarregados ali da casa de Jairo, onde fala, olha, a menina morreu, não incomode mais o rabi, né? Não incomode mais o mestre. É interessante, primeiro, a questão do tempo. Para Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eterno.
Ele não é limitado a tempo, ele não é limitado a espaço, e ele não é limitado pela morte. Muito pelo contrário, ele é a ressurreição e a vida. A morte da perspectiva divina, bíblica, a morte é um sono. Para Deus, morte é o quê? A morte, ainda que ela seja dolorosa, Matusalém, ela não é um problema para Deus. Ele possui as chaves da morte, ela foi vencida por ele. Então ele vira para Jairo e fala: Jairo, crê somente. Crê somente. Ele chega à casa, né, encontra aquelas mulheres, né, chorando, as pranteadoras, que era uma profissão da época, né? E aí ele fala: olha, essa menina não morreu, ela está dormindo. Então as pessoas dão risada ali no momento que ele responde aquilo, e mostrando, o fato delas darem risada é mostrando uma prova textual de que realmente a menina estava morta. E então ele leva Pedro, Tiago e João, Jairo e a esposa para dentro do quarto, e ele dá a ordem novamente, né? Ele sempre usa a palavra, o poder da palavra. Ele dá a ordem: menina, levanta. E essa menina então levanta. Mas o ponto principal é a questão que se apresenta ali no Evangelho, na questão da morte como um sono. Para Deus, que a ressurreição, que ele é a ressurreição e vida, que ele possui vida nele mesmo, não derivada, né? Não dada, recebida, mas ele é a vida. A morte se torna um sono, apenas um momento, um intervalo ali. Ok. Pastor, e no último tópico da lição traz o ápice aí do ministério de Jesus, né? Que inclusive essa ressurreição, né, trouxe um estremecimento ainda mais forte da liderança religiosa naquele contexto com relação ao ministério de Jesus, causou um ciúme, porque de fato as outras poderiam até ser contestadas pelo tempo que tinha, mas aqui não, a ressurreição de Lázaro demandou um tempo, né, em que alguns até diziam: o corpo dele já deve cheirar mal pelo tempo que faz. Qual o significado e a importância, né, desse contexto da ressurreição de Lázaro, que é apresentada aqui na lição, pastor? A ressurreição de Lázaro, ela é o clímax do Evangelho de João. Quando nós vemos a inspiração, o modo como João construiu a apresentação da mensagem de Jesus Cristo através do Evangelho dele, sob inspiração do Espírito Santo, João, ele destacou 7 milagres. Ele não chama de sinais, ele não chama de milagres, melhor dizendo, ele chama de sinais. Sinais esses que ele escolheu para apresentar a messianidade e a divindade, principalmente, de Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro, portanto, é o clímax de tudo, onde Cristo faz declarações fortíssimas ali. Eu sou a ressurreição e a vida, que é o texto, né, para memorizar do nosso guia de estudo da semana. Então, a ressurreição de Lázaro glorifica Cristo. Em que sentido que glorifica Cristo? É interessante algo que acontece após o relato da ressurreição de Lázaro, Matusalém, que está em João capítulo 11, verso 53. Em João capítulo 11, verso 53, aparece assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Isso é impactante. Foi a ressurreição de Lázaro que determinou a decisão do Sinédrio em matar Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita o amigo dele, Lázaro, depois de 4 dias, já em estado de putrefação, é um sinal tão forte do poder da ressurreição, ou seja, nenhuma outra ressurreição no Antigo Testamento, nem a de Moisés, que foi a primeira citada, nenhuma outra ressurreição aconteceu em um estado deste que Lázaro ficou.
4 dias aí. Então, uma prova cabal da divindade de Jesus Cristo. Eles, então, decidem matá-lo. E aí, essa parte da glorificação, é impressionante que isso aí vai guiar agora o evangelho de João até a cruz. Então, João, no capítulo 12, versos 23, 28 e 32, ele diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. No verso 32 do capítulo 12 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E aí vem a oração sacerdotal de Cristo, que é a oração mais bonita, ali de João capítulo 17, que na introdução da oração, dos versos 1 a 5, Jesus fala: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E então, João amarra a ressurreição de Lázaro, aonde ocorre a glorificação do Filho, que é através da cruz, da morte, da entrega, porque esse foi o preço. O preço da ressurreição de Lázaro, que é um tipo, né, de todas as ressurreições que irão acontecer no tempo do fim, ou seja, a minha ressurreição, se nós não estivermos por aqui quando ele voltar, a sua ressurreição, a ressurreição daqueles que nos assistem, o preço dessas ressurreições, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é pago, é quitado na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, ele entregou e derramou a vida eterna ali, a vida dele que é eterna, não derivada, não recebida, mas ele é a vida. Ele derramou ali na cruz do Calvário, e é isso que nos dá a certeza de ressurreição e vida. Pastor, depois de enfatizar, né, esses tópicos de forma ampla, né, que são abordados na lição sobre as ressurreições antes da cruz, no Antigo e no Novo Testamento, quais os pontos que o senhor poderia destacar dessa lição tão relevante sobre a ressurreição, e que experiência o senhor poderia nos trazer do seu ministério que é relevante para que nós possamos, a partir dessa experiência, ajudar a nosso público seleto a ter esperança, né? A confiar nessa promessa maravilhosa da ressurreição. Ok. Matusalém, e os demais que nos assistem, né? Nós precisamos lembrar uma questão. A Bíblia, ela é escrita dentro do contexto judaico-cristão, mas o cristianismo, nós devemos resgatar uma verdade, né, que é esquecida, é que a base, o fundamento do cristianismo é o judaísmo e a cultura do Oriente Médio ali. Então, olha só, o conceito de alma, de corpo, essa dualidade, né, espírito, tal, né, essa coisa imaterial, isso é um conceito greco-romano, não é um conceito bíblico-judaico. Então, a gente precisa entender que para Deus, o mundo de Deus é um mundo material. Ele não é um mundo... Deus é uma pessoa. O reino dele é real. O céu é um local real. A gente não pode espiritualizar Deus no sentido greco-romano da ideia.
a gente precisa entender uma outra questão. Que quando Deus criou o universo, ele criou o universo sem morte. É importantíssimo a gente entender que não existe morte para Deus. A gente deve lembrar que, em sua perfeita criação, a morte é o resultado da ação de Satanás no universo e da queda de Adão e seus descendentes, incluindo nós. Jesus, Deus, é vida. Ainda que nós morramos, viveremos. No vasto universo dele, sob o governo dele, não existe pecado, pecador e morte. Então, veja, esse conceito de local criado por Deus, o inferno, por exemplo, no conceito popular, onde destinadas pessoas vão após a morte, específicas, ou pessoas que vão para a glória depois da morte, veja, é você assumir que a morte faz parte da criação, ou fazia parte da arquitetura quando ele criou todas as coisas. Isso é inadmissível no relato bíblico. A morte é um intruso, não faz parte da criação nem da realidade. Portanto, a morte é um intervalo, é um sono. É um intervalo que não foi do feitio de Deus e nem do querer de Deus, mas ele veio resolver esse problema. Ele pagou o preço com a própria vida dele para resolver esse problema. Ele venceu a morte. A morte, então, dentro do reino dele, ela foi vencida no contexto do grande conflito, depois da existência do pecado, e a morte é um problema superado. Ele é um problema existencial, nós vivemos ele, convivemos com o luto, com a dor, com o pranto, mas, na perspectiva bíblica, é um problema superado já, né? Novo céu e nova terra, não haverá mais pranto, luto, dor, porque todas essas coisas passaram. Uma experiência que eu tenho para contar interessante foi conversando com um colega judeu, muito estudioso e muito temente a Deus. Perguntei para ele assim: Vitor, o que você entende sobre a morte? E a resposta dele foi tão simples e ao mesmo tempo tão infantil, mas foi tão impactante e profundo ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Simples, infantil, profundo ao mesmo tempo. Ele olhou para mim, começou a rir e falou assim: mas por que você quer falar sobre morte? A morte não é de Deus. Deus é vida. Deus é vida. A morte não faz parte dele. E eu achei a resposta dele tão simples, e foi um despertamento para mim numa conversa que eu tive com ele um sábado à tarde, no ano passado, que a partir dessa conversa, desse diálogo, eu cheguei a também essa conclusão, que eu acabei de explicar aqui para vocês, né? A morte não tem nada a ver com Deus. A morte não faz parte do reino de Deus. A morte não faz parte da criação de Deus, mas faz parte da nossa existência, sem dúvida, não dá para negar. E ele veio resolver isso. Ele veio resolver o problema da morte. Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que a gente morra, crendo nele, viveremos. E é isso que eu deixo aí como recado, né? Vamos falar sobre vida, né? Entender aí. Pastor, muito obrigado pela participação, pela boa participação, pelas ideias que foram aqui construídas com base na Bíblia. Eu gostaria de pedir, nesse momento, que o senhor fizesse a oração final, né, para esse nosso público seleto, né, orar por cada um, para que Deus abençoe a vida de cada um, a família, o trabalho, a saúde, né, os estudos de cada pessoa que participa do nosso canal. A oração, pastor, por favor. Antes de eu fazer a oração, eu quero agradecer pelo convite, Matusalém, que Deus continue abençoando aí o seu trabalho na área educacional, o seu trabalho na área da igreja também, com esse trabalho também da lição da Escola Sabatina, toda a equipe que está junto contigo aí, que Deus abençoe esse ministério de vocês aí, viu? Vamos orar então. Senhor eterno Deus. Amém.
Senhor eterno Deus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que está nos dando de recapitularmos o nosso guia de estudo, que tratou da ressurreição, Pai. Ajuda-nos a entendermos a promessa da ressurreição, Pai. Ajuda-nos, dando-nos forças para enfrentarmos o luto, a dor, da separação e a realidade da morte aqui, Pai, neste mundo de pecado. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é a vida, é a ressurreição, e ainda que a morte, Pai, faça parte da nossa realidade, cremos e esperamos em Teu reino definitivo, onde não haverá morte, pranto, luto ou dor. Eu peço que o Senhor da transmissão, da gravação da nossa lição da Escola Sabatina. Eu peço que o Senhor abençoe o lar, a família de todos os que estão nos acompanhando, estudando a Bíblia conosco. Que a Tua graça, que a Tua paz esteja conosco, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor, muito obrigado pela participação. Que Deus continue abençoando o seu ministério. E você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado por participar. Dê um like aí, compartilhe o nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre.